Capítulo 9. E depois de morrermos? Vai em busca da verdade, que eu vou lá ter contigo. Foi a última coisa que o Josh me disse. Disse-o ironicamente, tentando parecer profundo e, ao mesmo tempo, troçando das pessoas que tentam parecer profundas. Ele estava bêbado e drogado. E era um bom amigo. O momento mais transformador da minha vida ocorreu quando eu tinha 19 anos. O meu amigo Josh levara-me a uma festa à beira de um lago a norte de Dallas, no Texas. As casas estendiam-se na encosta de uma colina e lá embaixo havia uma piscina. Abaixo desta, um penhasco que dava para o lago. Era um penhasco pequeno, cerca de 10 metros de altura. Sem dúvida, alto o bastante para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de saltar, mas baixo o bastante para, com a mistura certa de álcool e incentivo dos companheiros, esse segundo pensamento se desvanecer. Pouco depois de chegarmos à festa, eu e o Josh sentámos-nos à beira da piscina, a beber cerveja e a conversar, como é hábito nos jovens angustiados. Falámos de bebida e de bandas e de raparigas e todas as coisas fixes que o Josh fizera nesse verão depois de desistir da escola de música. Falámos na possibilidade de tocarmos juntos numa banda e de nos mudarmos para Nova Iorque. Um sonho impossível na altura. Não passávamos de uns miúdos. Pode saltar dali? Perguntei eu momentos depois, apontando o penhasco sobranceiro ao lago. Sim, respondeu Josh. As pessoas saltam muitas vezes. Vais saltar? Ele encolheu os ombros. Talvez. Logo se vê. Mais tarde, nessa noite, eu e o Josh separámos-nos. Eu distraí-me com uma asiática bonita que estava de videojogos. O para mim, um adolescente nerd, era como ganhar a lotaria. Ela não tinha interesse em mim, mas era simpática e gostava de me ouvir falar, por isso eu falei. Algumas cervejas depois, ganhei coragem para a convidar a subir comigo até à casa, para comer qualquer coisa. Ela aceitou. Quando subimos a colina, encontramos o Josh a descer. Perguntei-lhe se queria comer, mas ele disse que não. Perguntei-lhe onde poderia encontrá-lo mais tarde. Ele sorriu e disse: Vai em busca da verdade, que eu vou lá ter contigo. Fiz que sim com a cabeça e pus uma expressão séria. Combinado, vemo-nos lá. Respondi, como se toda a gente soubesse exatamente onde era a verdade e como lá chegar. O Josh riu-se e desceu a colina até ao penhasco. Eu ri-me e continuei a subir em direção à casa. Não sei quanto tempo estive lá dentro. Só me lembro de que, quando voltei a sair com a rapariga, toda a gente tinha desaparecido e ouviram-se sirenes. A piscina estava vazia. Havia pessoas a descer a colina a correr, em direção à margem do lago abaixo do penhasco. Outros já estavam à beira da água. Distingui 2 ou 3 tipos a nadar às voltas. Estava escuro e via-se mal. A música troava, mas ninguém a ouvia. Ainda sem somar 2 e 2, corri até à margem, mordiscando a Santos, curioso por perceber onde olhavam todos. A meio da encosta, a asiática bonita disse-me: Acho que aconteceu alguma coisa horrível. Quando cheguei lá abaixo, perguntei a alguém onde estava o Josh. Ninguém me olhou nem me deu atenção. Olhavam todos para a água. Repeti a pergunta e uma rapariga começou a chorar descontroladamente. Foi quando somei 2 e 2. Os mergulhadores levaram 3 horas a encontrar o corpo de Josh no fundo do lago. A autópsia revelaria que as suas pernas tinham paralisado devido à desidratação causada pelo álcool e ao impacto do salto do penhasco. Estava escuro quando ele saltou, o negro da noite sobre o negro da água. Ninguém via de onde vinham os seus gritos de socorro. Só se distinguia o barulho na água. Mais tarde, os pais dele disseram-me que ele nadava muito mal. Eu não fazia ideia. Só consegui chorar 12 horas depois. Estava no carro, de volta a Austin, na manhã seguinte. Telefonei ao meu pai e disse-lhe que ainda estava perto de Dallas e que ia faltar ao trabalho. Estava a trabalhar para ele nesse verão. Ele perguntou-me o que é que tinha acontecido, se estava tudo bem. Foi quando saiu tudo. O choro descontrolado, os gemidos, os gritos e o ranho. Parei o carro na berma da estrada, apertei o telefone e chorei como um menino pequeno junto do pai. Nesse verão, entrei numa depressão profunda. Eu pensava que já tinha estado deprimido antes, mas este era um nível completamente novo de vida sem significado. Uma tristeza tão profunda que doía fisicamente. As pessoas visitavam-me e tentavam animar-me. Eu ficava ali sentado a ouvi-las dizer todas as coisas certas e a fazer todas as coisas certas.
E agradecia-lhes e dizia-lhes como era simpático terem vindo, e simulava um sorriso, e mentia, e dizia que estava a melhorar, mas, no fundo, não sentia absolutamente nada. Sonhei com o Josh durante meses, sonhos em que ele e eu tínhamos animadas conversas sobre a vida e a morte, e sobre causas casuais e insignificantes. Até esse momento da minha vida eu tinha sido um miúdo ganzado de classe média bastante típico, preguiçoso e irresponsável, socialmente ansioso e profundamente inseguro. Em muitos aspectos, o Josh tinha sido um modelo para mim. Era mais velho, mais confiante, mais experiente e aceitava melhor e mais abertamente o mundo à sua volta. Num dos meus últimos sonhos com o Josh, eu estava com ele num jacuzzi. Pois, eu sei que é esquisito. E disse-lhe algo como: lamento tanto que tenhas morrido. Ele riu-se. Não me recordo exatamente as suas palavras, mas foi do género: por que te importas que eu tenha morrido, quando tu ainda tens tanto medo de viver? Acordei a chorar. Ainda nesse verão, estava sentado no sofá da minha mãe, fitando o aparente abismo, contemplando de um infindável e incompreensível vazio onde a amizade do Josh estivera antes. Quando cheguei à surpreendente conclusão de que, se na verdade não existe razão para fazer nada, então também não existe razão para não fazer. Que, perante a inevitabilidade da morte, não há razão para cedermos ao medo, ao embaraço ou à vergonha, já que, afinal de contas, é tudo um monte de nada, e que, tendo passado a maior parte da minha curta vida a evitar o que era doloroso e desconfortável, tinha essencialmente evitado completamente estar vivo. Nesse verão, deixei a erva, os cigarros e os videojogos. Desisti das minhas fantasias parvas de estrela de rock, abandonei a escola de música e inscrevi-me em cadeiras na universidade. Comecei a ir ao ginásio e perdi muito peso. Fiz novos amigos. Arranjei a minha primeira namorada. Pela primeira vez na vida, estudei realmente para as aulas, obtendo a surpreendente revelação de que podia ter boas notas se ao menos me importasse um bocadinho. No verão seguinte, propus-me o desafio de ler 50 livros de ensaio em 50 dias. E cumpri-o. No ano seguinte, transferi-me para uma universidade excelente do outro lado do país, onde pela primeira vez tive resultados ótimos, tanto académicos como sociais. A morte do Josh marca o ponto mais claro de antes e depois que consegui identificar na minha vida. Pré-tragédia, eu era inibido, sem ambição, continuamente obcecado e limitado pelo que imaginava que o mundo podia pensar de mim. Pós-tragédia, transformei-me numa pessoa nova, responsável, curioso, trabalhador. Ainda tinha as minhas inseguranças e a minha bagagem, como temos sempre. Mas agora preocupava-me com algo mais importante do que as minhas inseguranças e a minha bagagem. E isso fez toda a diferença. Curiosamente, foi a morte de alguém que me deu permissão para, finalmente, viver. E talvez o pior momento da minha vida tenha sido também o mais transformador. A morte assusta-nos e, como nos assusta, evitamos pensar nela, falar nela, por vezes até reconhecê-la, mesmo quando acontece a alguém próximo de nós. Contudo, de uma maneira bizarra e invertida, a morte é a luz pela qual se mede a sombra de todo o sentido da vida. Sem a morte, tudo pareceria inconsequente, toda a experiência seria arbitrária, todos os critérios e valores valeriam de repente zero. Algo além de nós mesmos. Ernest Becker era um académico por escrito. Em 1960, fez o seu doutoramento em antropologia. Na sua tese, comparava as improváveis e pouco convencionais práticas do budismo zen com as da psicanálise. Nessa altura, o zen era visto como algo para hippies e toxicodependentes, e a psicanálise freudiana era considerada uma charlatice dentro da psicologia, algo remanescente da Idade da Pedra. No seu primeiro emprego como professor assistente, Becker caiu rapidamente no seio de uma multidão que denunciava a prática da psiquiatria como uma forma de fascismo. Viam-na como uma forma de opressão contra os fracos e os indefesos. O problema era que o chefe de Becker era psiquiatra. Então, foi como chegarmos ao nosso primeiro emprego e orgulhosamente compararmos o nosso chefe a Hitler. Como se pode imaginar, Becker foi despedido. Então, levou as suas ideias radicais para um sítio onde estas pudessem ser aceites. Berkeley, Califórnia. Mas também isto não durou muito. Porque não foram só as suas tendências anti-establishment
que o meteram em sarilhos, mas também os seus estranhos métodos de ensino. Usava Shakespeare para ensinar psicologia, manuais de psicologia para ensinar antropologia e dados antropológicos para ensinar sociologia. Vestia-se como o rei Lear, encenava combates de espadachins nas aulas e entregava-se a longas arengas políticas que pouco tinham a ver com o plano da aula. Os alunos adoravam-no. Os outros docentes desprezavam-no. Passara menos de um ano quando foi novamente despedido. Becker aterrou então na Universidade Estadual de São Francisco, onde conseguiu mesmo manter o emprego por mais de um ano. Mas quando irromperam os protestos dos alunos contra a guerra do Vietnã, a Universidade chamou a Guarda Nacional e as coisas ficaram violentas. Quando Becker se pôs do lado dos alunos e condenou publicamente as ações do reitor, mais uma vez achando que o seu chefe tinha tiques de Hitler, entre outras coisas, foi, para variar, imediatamente despedido. Becker mudou de emprego 4 vezes em 6 anos. Antes de conseguir ser despedido do 5º emprego, adoeceu com o cancro do cólon. O prognóstico era sombrio. Passou os anos seguintes acamado, com poucas esperanças de sobreviver. Então, decidiu escrever um livro acerca da morte. Becker morreu em 1974. O seu livro, A Negação da Morte, viria a ganhar um prémio Pulitzer e tornar-se-ia uma das obras intelectuais mais influentes do século XX, abalando os campos da psicologia e da antropologia e, ao mesmo tempo, fazendo profundas afirmações filosóficas que continuam válidas hoje em dia. A Negação da Morte defende, essencialmente, 2 pontos. 1. Os humanos são únicos, na medida em que somos os únicos animais capazes de conceptualizar e pensar acerca de nós mesmos abstratamente. Os cães não se preocupam com as suas carreiras, os gatos não se põem a cismar nos seus erros passados, nem questionam o que teria acontecido se tivessem feito algo de maneira diferente. Os macacos não discutem sobre possibilidades futuras, nem os peixes se interrogam se outro peixe gostaria mais deles se tivessem barbatanas mais longas. Enquanto humanos, somos abençoados com a capacidade de nos imaginarmos em situações hipotéticas, de contemplar tanto o passado quanto o futuro, de imaginar outras realidades ou situações em que as coisas podiam ser diferentes. E é devido a estas capacidades, mental única, diz Becker, que todos nós, a certa altura, tomamos consciência da inevitabilidade da nossa própria morte, sendo capazes de conceptualizar versões alternativas da realidade. Somos também o único animal capaz de imaginar a realidade sem nós. Esta compreensão causa aquilo a que Becker chama terror da morte, uma profunda ansiedade existencial que está subjacente a tudo o que pensamos e fazemos. 2. O segundo argumento de Becker começa com a premissa de que, essencialmente, temos 2 eus. O primeiro é o eu físico, o que come, dorme, ressona e caga. O segundo é o eu conceptual, a nossa identidade ou a forma como nos vemos. O argumento de Becker é este. Todos temos consciência, a um certo nível, de que o nosso eu físico acabará por morrer, de que esta morte é inevitável e a sua inevitabilidade, a um nível inconsciente, acagaça-nos completamente. Assim, para compensar o medo da perda inevitável do nosso eu físico, tentamos construir um ou outro conceptual que viverá para sempre. É por isso que as pessoas se esforçam tanto para pôr os seus nomes em edifícios ou estátuas, ou nas lombadas de livros. É por isso que nos sentimos compelidos a gastar tanto tempo entregando-nos a outros, principalmente aos filhos, na esperança de que a nossa influência, o nosso eu conceptual, permaneça para além do nosso eu físico. Na esperança de sermos lembrados e reverenciados e idolatrados muito depois dos nossos eus físicos cessarem de existir. Becker chamava a esses esforços projetos de imortalidade, projetos que permitem ao nosso eu conceptual viver muito depois da morte física. Toda a civilização humana, diz ele, é basicamente resultado dos projetos de imortalidade. As cidades, os governos, as estruturas e autoridades que existem atualmente são tudo projetos de imortalidade de homens e mulheres que viveram antes de nós. São restos dos eus conceptuais que cessaram de morrer. Nomes como Jesus, Maomé, Napoleão e Shakespeare são hoje em dia tão poderosos como quando esses homens viveram, se não mais.
E tudo se resume a isso. Seja pela mestria numa forma de arte, pela conquista de uma nova terra, pelo ganho de grandes riquezas ou simplesmente por ter uma família grande e amorosa que perdurará por gerações. Todo o sentido da nossa vida ganha forma através deste desejo inato de nunca realmente morrer. Religião, política, desporto, arte e inovação tecnológica são o resultado de projetos de imortalidade pessoais. Becker argumenta que guerras, revoluções e homicídios em massa acontecem quando um grupo de projetos de imortalidade colide com outro grupo. Séculos de opressão e o derramamento de sangue de milhões têm sido justificados como a defesa do projeto de imortalidade de um grupo contra o de outro. Contudo, quando os nossos projetos de imortalidade falham, quando o sentido se perde, quando a perspectiva de o nosso eu conceptual sobreviver ao nosso eu físico deixa de parecer impossível ou provável, o terror da morte, essa ansiedade horrível e deprimente, rasteja para a nossa mente. Isto pode ser causado por trauma, mas também por vergonha e ridículo social, ou, como Becker salienta, por uma doença mental. Caso ainda não tenha percebido, os nossos projetos de imortalidade são os nossos valores. Estes são barómetros de significado e valor nas nossas vidas. E, em termos psicológicos, quando os nossos valores falham, também nós falhamos. O que Becker diz, em essência, é que o medo nos leva a ralar-nos demasiado com alguma coisa, porque dar importância a algo é a única coisa que nos distrai da realidade e inevitabilidade da nossa morte. E estarmos verdadeiramente a cagar é atingir um estado quase espiritual de aceitar a impermanência da nossa própria existência. Vivendo nesse estado, é muito mais improvável que nos apanhem em estado de acharmos que temos o direito. Becker chegou mais tarde a uma surpreendente conclusão no seu leito de morte. Os projetos de imortalidade das pessoas eram, na verdade, o problema e não a solução. Em vez de tentarem implementar, muitas vezes pela força letal, o seu eu conceptual através do mundo, as pessoas deviam questionar os seus eus conceptuais e sentir-se mais confortáveis com a realidade da sua própria morte. Becker chamou a isto o antídoto amargo e procurou ele próprio reconciliar-se com isso enquanto enfrentava a morte. Embora a morte seja má, é inevitável. Assim, não devemos evitar esta ideia, mas fazer as pazes com ela, o melhor que pudermos. Porque uma vez que nos familiarizarmos com o facto da nossa própria morte, o terror enraizado, a ansiedade subjacente que motiva todas as ambições frívolas da vida, podemos então escolher os valores mais livremente, libertados da demanda ilógica da imortalidade e de perigosas visões dogmáticas. O lado bom da morte. Salto de pedra em pedra, subindo firmemente os músculos das pernas, distendendo-se e doendo-me. Nesse estado, que é uma espécie de transe causado pelo esforço físico, lento e repetitivo, estou quase a chegar ao topo. O céu torna-se vasto e escuro. Agora estou sozinho. Os meus amigos ficaram muito abaixo, fotografando o mar. Finalmente, trepo a um pequeno rochedo e a vista abre-se perante mim. Posso ver daqui o horizonte infinito. Pareço fitar o extremo da terra, onde a água encontra o céu azul sobre azul. O vento grita através da minha pele. Olho para cima, é brilhante, é lindo. Estou na África do Sul, no Cabo da Boa Esperança, que outrora se pensava ser o extremo sul da África e o ponto mais meridional de todo o mundo. É um lugar tumultuoso, repleto de tempestades e águas traiçoeiras. Um lugar que assistiu a séculos de trocas, comércio e empreendimento humano. Um lugar, ironicamente, de esperanças perdidas. Em português, a expressão dobrar o cabo da Boa Esperança significa, ironicamente, que a vida de uma pessoa está na sua fase final, que a pessoa não pode concretizar mais nada. Salto por cima das pedras em direção ao azul, permitindo que a sua vastidão ocupe todo o meu campo de visão. Estou a suar, apesar do frio. Entusiasmado, mas nervoso. É só isto. O vento bate nas orelhas. Não ouço nada, mas vejo o extremo, onde as rochas se encontram com o oblívio. Paro por um momento, a vários metros de distância. Vejo o oceano lá embaixo, lambendo e espumando nos penhascos que se estendem por milhas de cada lado.
As marés batem com fúria nas paredes impenetráveis. Lá à frente é uma queda abrupta de pelo menos 45 metros até à água. À minha direita, os turistas pontilham a paisagem lá embaixo, tirando fotografias e amontoando-se como quem formigueiros. À minha esquerda fica a Ásia. Diante de mim é o céu, e atrás de mim tudo o que eu sempre desejei e trouxe comigo. E se for só isto? E se for isto tudo o que há? Olho em volta. Estou sozinho. Dou o meu primeiro passo em direção ao extremo do penhasco. O corpo humano parece estar equipado com um radar natural para detectar situações indutoras de morte. Por exemplo, no momento em que chegamos a cerca de 3 metros do extremo de um penhasco sem proteção, estabelece-se uma certa tensão no organismo. As costas ficam rígidas, sentimos formigueiros na pele, os olhos ficam hiperconcentrados em cada pormenor do ambiente, os pés parecem feitos de pedra, como se houvesse um grande ímã invisível a puxar-nos o corpo de volta para a segurança. Mas eu luto contra esse ímã. Arrasto os pés feitos de pedra para mais perto da beira. A 1,5 metro de distância, a mente junta-se à festa. Agora consigo ver não só a beira do penhasco, mas a própria face do penhasco, o que induz toda a espécie de visualizações indesejadas, de tropeçar e cair e ir aos trambolhões para um chapão mortal. É alto como o caraças. Lembra-nos a nossa mente. É mesmo alto como o caraças. Amigo, o que estás a fazer? Para de andar, para! Mando calar a minha mente e continuo a avançar. A 1 metro de distância, o corpo entra num alerta vermelho total. Estamos agora a um tropeção de distância do fim da nossa vida. É como se uma rajada de vento pudesse fazer-nos voar para aquela eternidade azul bissectada. As pernas tremem, as mãos tremem, a voz também, caso precisemos de lembrar a nós próprios em voz alta que estamos prestes a saltar para a morte. 1 metro de distância é o limite absoluto para a maioria das pessoas. É bastante perto para nos inclinarmos e termos um vislumbre do fundo, mas ainda bastante longe para sentir que não corremos o risco de nos matarmos. Estando tão perto do extremo de um penhasco, mesmo um tão bonito e hipnotizante como o Cabo da Boa Esperança, produz uma forte sensação de vertigem e ameaça a regurgitação de qualquer refeição recente. É só isto? É só isto que existe? Já saberei tudo o que posso saber? Dou mais um micropasso. Depois outro. Estou a pouco mais de 0,5 metro. A perna que vai à frente vibra quando repouso todo o meu peso em cima dela. Avanço. Contra o ímã. Contra a minha mente. Contra os meus melhores instintos de sobrevivência. Estou a 30 centímetros. Olho agora diretamente a face do penhasco. Sinto uma urgência súbita de chorar. O meu corpo acha-se instintivamente, protegendo-se contra algo imaginado e inexplicável. O vento chega em saraivada. Os pensamentos são como ganchos da direita. A 30 centímetros, uma pessoa sente-se como que a flutuar. Não fazer nada além de olhar diretamente para baixo dá a sensação de sermos parte do próprio céu. Na verdade, neste momento, quase esperamos cair. Fico ali agachado por um momento, estabilizando a respiração, ordenando os meus pensamentos. Obrigo-me a olhar para baixo, para a água que bate nas rochas por baixo de mim. Olho novamente para a minha direita, para as formiguinhas que andam lá embaixo, a tirar fotografias, a correr atrás de autocarros de turismo, na expectativa improvável de que alguém me veja. Este desejo de atenção é totalmente irracional. Mas tudo isto é irracional. É impossível que alguém me distinga ali em cima. E, mesmo que não fosse, aquelas pessoas distantes não poderiam dizer nem fazer nada. Apenas ouço o vento. É só isto. O meu corpo estremece. O medo tornando-se eufórico e cegando-me. Concentro a mente e limpo os meus pensamentos numa espécie de meditação. Nada nos torna mais presentes e conscientes do que estar a meros centímetros da própria morte. Endireito-me, volto a olhar para a frente e dou por mim a sorrir. Recordo a mim mesmo que morrer não tem problema nenhum. Este confronto propositado é até exuberante com a própria mortalidade que tem raízes remotas. Os estoicos da Grécia e Roma antigas imploravam às pessoas que mantivessem a morte sempre em mente, de maneira a apreciarem mais a vida e a permanecerem humildes,
perante as suas adversidades. Nas várias formas do budismo, a prática da meditação é muitas vezes preparar-se para a morte enquanto se está vivo, dissolver o ego no imenso nada, atingir o iluminado estado de nirvana. É visto como um ensaio para nos deixarmos atravessar para o outro lado. Até Mark Twain, aquele ingênuo peludo que chegou a partir no cometa Halley, disse: o medo da morte procede do medo da vida. Um homem que vive intensamente está preparado para morrer a qualquer momento. Ainda no penhasco, baixo-me, inclinando-me ligeiramente para trás. Ponho as mãos no chão atrás de mim e sento-me lentamente. Depois, devagarinho, passo uma perna sobre a beira do penhasco. Há uma pequena rocha saliente na face do penhasco. Pouso aí o pé. Depois passo o outro pé sobre a extremidade e pouso-o na mesma pedra. Fico ali um momento, recostado e apoiado nas palmas da mão, com o vento a despentear-me. A ansiedade é agora tolerável, desde me concentro no horizonte. Depois, endireito as costas e volto a olhar para baixo. O medo dispara-se-me pela coluna, eletrificando-me os membros e focando a minha mente nas coordenadas exatas de cada milímetro do meu corpo. Por vezes, o medo é sufocante, mas sempre que ele me sufoca, esvazio os meus pensamentos e concentro a atenção no fundo do penhasco por baixo de mim, forçando-me a encarar o meu potencial destino e, depois, a simplesmente reconhecer a sua existência. Estou agora sentado na ponta do mundo, na ponta mais meridional da esperança, o portão para o Oriente. A sensação é exatamente. Sinto a adrenalina a vibrar-me no corpo. Estando tão quieto, tão consciente, nunca me senti mais empolgado. Ouço o vento e observo o oceano e contemplo os extremos da terra. E então rio-me da luz, por tudo que ela toca ser tão bom. Confrontar a realidade da nossa própria imortalidade é importante porque oblitera os valores mordosos, frágeis e superficiais da vida. Enquanto a maioria das pessoas desperdiça os dias em busca de mais dinheiro, ou de um pouco mais de fama e atenção, de mais garantias de estarem certos ou de serem amados, a morte confronta-nos a todos com uma questão mais dolorosa e mais importante. Qual é o teu legado? Como é que o mundo será diferente e melhor quando partires? Que marca terás imprimido? Que influência terás causado? Dizem que um bater de asas em África pode causar um furacão na Flórida. Bem, que furacões deixarás à tua passagem? Como Becker salientou, esta é indiscutivelmente a única questão importante da nossa vida e, contudo, evitamos pensar nela. Em primeiro lugar, porque é difícil. Em segundo, porque é assustador. Em terceiro, porque não temos a mais pálida ideia do que andamos a fazer. E, quando evitamos esta questão, deixamos que valores triviais e odiosos sequestrem os nossos cérebros e assumam o controle dos nossos desejos e ambições. Sem reconhecermos o olhar sempre vigilante da morte, o superficial aparecerá mais importante e o importante parecerá superficial. A morte é a única coisa de que podemos ter alguma certeza e, assim sendo, deve ser a bússola pela qual orientamos todos os outros valores e decisões. É a resposta correta a todas as perguntas que devíamos fazer e nunca fazemos. A única maneira de estarmos confortáveis com a morte é compreendermos e vermos a nós mesmos como algo maior do que nós. Escolhermos valores que façam mais do que servir-nos, que sejam simples e imediatos e controláveis e tolerantes em relação ao mundo caótico que nos rodeia. Esta é a raiz fundamental de toda a felicidade. Quer demos ouvidos a Aristóteles, aos psicólogos de Harvard, a Jesus Cristo ou aos malditos Beatles, todos dizem que a felicidade provém da mesma coisa. Importarmos-nos com algo maior do que nós mesmos. Acreditarmos que somos um elemento que contribui para uma entidade muito mais vasta. Que a nossa vida não passa de um processo secundário numa produção grandiosa, iminente, elegível. Esta sensação é que as pessoas procuram na igreja. É por ela que travam guerras. É por isso que constituem famílias e poupam para a reforma e constroem pontes e inventam telemóveis. Esta situação fugaz de fazer parte de algo desconhecido e mais vasto do que nós mesmos. E a mania de ter o direito rouba-nos isto. A gravidade de ter o direito suga-nos
toda a atenção para dentro, para nós próprios, fazendo-nos sentir como o centro de todos os problemas do universo, que somos nós, que sofremos todas as injustiças, que somos nós, que merecemos a excelência acima de todos os outros. Por mais atraente que seja, ter o direito isola-nos. A nossa curiosidade e entusiasmo com o mundo vira-se sobre si própria e reflete os nossos próprios enviesamentos e projeções sobre cada pessoa que reconhecemos e cada experiência que temos. Isto parece sexy e excitante e pode saber bem durante algum tempo e vende muitos bilhetes, mas é um veneno espiritual. São estas dinâmicas que nos infernizam hoje em dia. Estamos tão bem materialmente, mas tão atormentados psicologicamente, a níveis básicos e superficiais. As pessoas abandonam toda a responsabilidade, exigindo que a sociedade dos seus sentimentos e sensibilidades. Agarram-se a certezas arbitrárias e tentam impingi-las aos outros. Muitas vezes, violentamente, em nome de uma causa moralista forjada. As pessoas embriagadas de uma falsa sensação de terem o direito tombam na inação e na letargia, por medo de tentarem algo que vale a pena falharem. O mimar da mente moderna resultou numa população que sente merecer algo sem o conquistar. Uma população que sente ter o direito a algo sem se sacrificar por isso. As pessoas declaram-se especialistas, empreendedoras, inventoras, inovadoras, mavericks e coaches, sem qualquer experiência da vida real. E não o fazem por realmente pensarem que são melhores do que os outros. Fazem-no porque sentem que precisam de ser fantásticos para serem aceitos num mundo que apenas apregoou o extraordinário. A nossa cultura atual confunde grande atenção com grande sucesso, assumindo que são a mesma coisa, mas não são. Você é fantástico, já é. Quer o reconheça, quer não. Quer as outras pessoas o reconheçam, quer não. E não é por ter lançado uma aplicação para iPhone, nem por ter concluído os estudos num ano mais cedo, nem por ter comprado um barco do caraças. Estas coisas não definem a grandeza. Você já é fantástico porque, em face da infindável confusão e da morte certa, continua a escolher com o que é que se importa e para que é que se está a foder. Este mero facto está a simples opção pelos seus próprios valores na vida. Já faz de si lindo, já faz de si bem-sucedido e já faz de si amado. Mesmo que não o compreenda, mesmo que esteja a dormir num esgoto e a passar fome. Você também vai morrer. E isso é porque teve a sorte de viver. Talvez não sinta isto, mas experimente postar-se num penhasco e talvez o sinta. Bukowski escreveu: vamos todos morrer, todos nós. Que circo! Só por isso devíamos amar-nos uns aos outros, mas não o fazemos. Somos aterrorizados e tolhidos pelas trivialidades da vida. Somos consumidos por nada. Voltemos àquela noite junto ao lago. Quando vi o corpo do meu amigo Josh ser pescado pelos paramédicos, lembro de olhar a noite negra do Texas e ver o meu ego dissolver-se lentamente nela. A morte do Josh ensinou-me muito mais do que eu inicialmente compreendi. Sim, ajudou-me a aproveitar o meu dia, a assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e a perseguir os meus sonhos com menos vergonha e inibição. Mas estes foram também efeitos colaterais de uma lição mais profunda e mais básica. E a lição básica foi esta: não há nada a temer, nunca. E lembrar-me a mim mesmo repetidamente da minha própria morte ao longo dos anos. Fosse através da meditação, da leitura de filosofia ou de fazer maluquices como pôr-me à beira de um penhasco na África do Sul. Foi a única coisa que me ajudou a manter esta compreensão no centro da minha mente. Esta aceitação da minha morte, este reconhecimento da minha própria fragilidade, tornou tudo mais fácil. Libertar-me dos meus vícios, identificar e confrontar a minha mania de que tinha o direito, aceitar a responsabilidade pelos meus problemas, sofrer através dos meus medos e incertezas, aceitar os meus fracassos e as rejeições. Tudo se tornou mais fácil pela ideia da minha própria morte. Quanto mais espreito a escuridão, mais brilhante se torna a vida. Mais tranquilo fica o mundo e menos resistência inconsciente sinto em relação a tudo. Fico sentado no carro por alguns minutos, absorvendo tudo. Quando finalmente decido levantar-me, ponho as mãos atrás de mim e recuo. Depois, lentamente, levanto-me. Verifico o chão à minha volta, assegurando-me de que não há nenhuma pedra solta pronta a atraiçoar-me.
Quando reconheço que estou em segurança, começo a caminhar de volta para a realidade. 1,5 m, 3 metros, o meu corpo recuperando a cada passo. Os meus pés ficam mais leves. Deixo o imã da vida puxar-me. Quando salto por cima de algumas pedras, de volta ao caminho principal, levanto os olhos e vejo o homem a observar-me. Detenho-me e estabeleço contacto visual com ele. Viu ali, à beirinha. O sotaque dele é australiano. As vogais rolam-lhe da boca de uma maneira estranha. Pois, a vista é magnífica, não é? Estou a sorrir. Ele não. Tem um semblante sério. Limpa as mãos aos calções, o corpo ainda a vibrar pelo meu momento de rendição. Há um silêncio constrangedor. O australiano fica um momento parado, perplexo, ainda a olhar para mim, claramente pensando no que havia de dizer. Após um momento, junta cuidadosamente as palavras. Está tudo bem? Como se sente? Detenho-me por um momento, ainda a sorrir. Vivo, muito vivo. O seu ceticismo cede e, em troca, mostra um sorriso. Faz um breve aceno e prossegue pelo trilho. Eu fico lá em cima, contemplando a vista, esperando que os meus amigos cheguem ao cume.